Hoje estamos à conversa na tarde em direto com a realizadora Mariana Gaivão. Chega esta quinta-feira aos cinemas a sessão 3 realizadoras portuguesas, que junta as curtas-metragens mais recentes de Sofia Bost, da Leonor Teles e também da Mariana. São 3 filmes que já viajaram pelo mundo, foram apresentados em festivais como Veneza, Roterdão e Cannes e que agora estreiam juntos em Portugal. A Mariana Gaivão junta-se a nós, é a nossa convidada, como dizia. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Olá Mariana, bem-vinda. Alô. Mariana, como é que surgiu esta vontade de juntar o seu trabalho ao da Sofia, ao da Leonor, de fazer esta sessão já quase pós-pandemia, não é? Não podemos dizer que a pandemia já passou, mas enfim, mas as salas de cinema pelo menos já reabriram. Sim, infelizmente não podemos dizer isso ainda. Foi uma ideia que surgiu de forma mais ou menos orgânica. As 3 curtas tiveram percursos distintos, mas paralelos de alguma forma, sendo as 3 de 2019 e tentado em festivais com alguma relevância, etc. Alguma ou bastante. E fomos falando, eu fui falando com a Leonor na altura e depois surgiu o convite da parte da Filipa Reis, produtora das outras 2 curtas, não da minha, para juntarmos e surgiu assim desde o início esta ideia das 3 realizadoras. Assim de forma rápida, eu penso que hoje em dia talvez seja simples dizer, mas porque 3 realizadoras, ou qual é a relevância disso em relação a uma sessão, por exemplo, com 3 realizadores homens, e é preciso alguma humildade para perceber que se calhar há 10 anos ou há 20 anos isso não seria possível, ou seja, que ainda há a celebração não é tanto como é que ser mulher define o nosso cinema, mas celebramos o facto de ser mulher já não definir o podermos fazer cinema ou podemos mostrá-lo juntas. Portanto, acho que isso ainda tem um peso que me parece bom, ou seja, uma celebração boa neste momento. Claro, e isso no seu percurso também foi notando isso, não é? Essa resistência que existia em fazer cinema no feminino. Eu não necessariamente, ou seja, eu penso que já pelo menos no momento em que eu começo a trabalhar, ou talvez na minha geração, ou nas escolhas que tomei, felizmente já herdei um privilégio enorme de lutas passadas que já não foram tanto a minha e que nesse sentido não sinto que me tenha condicionado nem a forma de filmar, nem o gesto com que o faço ou a liberdade com que o faço, o que não deixa de ser importante celebrar o facto de poder fazer. Não. No meu caso, não sinto que me defina, não. E Mariana, o que é que nos pode contar sobre o filme que vai estar nesta sessão, o Ruby? O Ruby é um dia de verão passado com os miúdos de uma comunidade inglesa que se mudou de forma verídica para o interior de Portugal no fim dos anos 80 e 90, e esta geração destes miúdos já cresceram em Portugal, mas não são nem ingleses nem bem portugueses, vivem assim no mundo, muitos deles. E isto é um final de verão da vida da Ruby, na despedida da sua melhor amiga, numa espécie de fronteira entre a nova idade, entre sair se calhar do interior de Portugal, entre acordar para o mundo de alguma forma. Portanto, e foi filmado em Góis, que é um sítio que a Mariana também conhece bem. Sim, eu passei muitos verões da minha infância lá, ou quase todos até à maioridade, e é um sítio onde volto constantemente para filmar, portanto conheço, é a minha casa na verdade. E este filme que demorou 3 anos, segundo aquilo que li, a estar finalizado, foi isso, 3 anos? Sim, desde as primeiras ideias, a pesquisa, a escrita, até à última montagem, talvez tenha demorado até mais, na verdade. Há aqui uma história engraçada, como é que a Mariana conheceu a Ruby, como é que tudo isto, não é? Como é que tudo isto se acabou por se desenrolar, não é? Durante este período de 3 anos, ficou a viver em Góis também, não foi? Viveu por lá algum tempo ou não? Sim, tinha fases intermédias, ia com a Margarida Menezes, que estava a trabalhar comigo, que é incrível, que fez a pesquisa comigo e os castings, etc. E íamos, por exemplo, 2 semanas para lá, depois 2 semanas para casa em Lisboa, depois períodos maiores, de vários meses, dependendo de como podíamos, basicamente financeiramente também articular isso com outros trabalhos que tínhamos que manter para poder estar a trabalhar nesse método. Portanto, no todo, com a Margarida, penso que tenha sido quase 1 ano que estivemos on and off em Góis. Na casa antiga de família que eu tenho lá. A Ruby surgiu nessa procura, tinha uma ideia de uma personagem, de uma miúda à volta dos 14, 15 anos que crescesse por lá, mas na verdade ainda era muito em abstrato, e a Ruby apareceu assim numa escola, num sítio onde entrámos para colar uns cartazes, e apareceu-me aquela miúda assim de cabelo super punk, todo azul, e eu estendi-lhe um flyer e disse, estou a fazer um filme, e ela
Assim em inglês. Interessante, não é? Que interessante. Sim, estou cheia de interesse sobre estares a fazer um filme. E já tinha contado esta história antes, e foi esse primeiro ato assim de resistência, de zero glamour ou de fascínio em abstrato por um filme, que me fez querer trabalhar com ela e perceber que ia ser que ela própria ia impor ao processo atritos que poderiam ser interessantes para o personagem, e assim o fez. Mariana, este é um filme que aproveita, não sei se é esta a expressão indicada, mas que aproveita de alguma forma também aquilo que aconteceu na região centro, essa paisagem dos incêndios. Este é um filme que é marcado de alguma forma também por essa temática, ou é uma coisa de circunstância, ou seja, foi filmado aí, ou seja, a minha ideia é perceber se de alguma forma se cruza o facto de ter acontecido o grande incêndio na região centro e o trabalho que estavas aí a realizar, perceber também em termos de timing, como é que uma coisa aconteceu e como é que a outra aconteceu. Tu já estavas quando aconteceram os incêndios, o trabalho começou depois, como é que tudo isso aconteceu? O trabalho começou antes do grande incêndio. Na verdade, a minha primeira memória de infância, assim, das mais marcantes, é um dos maiores incêndios, equiparável com esse 2017. Que as pessoas se lembram por Pedrógão, mas na verdade consumiu uma grande parte do interior também, e é de ter 6, 7 anos e ver um incêndio semelhante a descer sobre a vila, sobre as 3 frentes, as montanhas, e aquela primeira sensação quando criança, pensar, ok, de uma enorme fragilidade perante o que estava a acontecer, e perceber que os meios que tínhamos para combater aquilo eram muito limitados. Portanto, esse tema permeia todo o trabalho que eu tenho feito, consciente ou inconscientemente, até agora. Mas fizeste questão de colocar também essas paisagens neste trabalho. Sabias que alguns no teu percurso terias de sublinhar também um acontecimento deste tipo? Faz parte de estar lá, prever os incêndios no verão, não é nada ou seja, todos os verões há incêndios, é esperar o momento em que eles acontecem. O que aconteceu em 2017, e já estávamos lá a trabalhar, foi um dos maiores incêndios que havia memória e que influenciaram todos, mudou radicalmente a vida de todos os personagens, vários deles ficaram sem casa, etc. Portanto, não fui com a intenção de partir daí na história, mas era impossível contar a história sem falar do que estava a acontecer lá, naquele momento. E Mariana, há aqui uma questão também interessante, e tenho curiosidade em relação a isso, porque o filme aborda a despedida, já explicou aqui da Ruby, da melhor amiga, que vai sair de Góis. A ideia inicial era fazer um filme sobre essa vontade adolescente de crescer noutro sítio, ir procurar outras realidades, ou entretanto tudo isto aqui sofreu uma volta e acabou por estar mais relacionado com essa necessidade de ficar e dizer adeus àquilo que se vai embora? Fazer um certo luto. Foi esse caminho exato, inverso à minha intenção inicial quando eu escrevi a primeira versão, não tendo ainda pessoas com que trabalhar, tendo ideias, não é? Que partiam do próprio espaço e da ideia que eu tinha do que é que seria crescer ali com 15 anos. Imaginei que seria uma enorme revolta e que aos 15 anos queríamos apanhar um avião para Londres ou para Berlim e viver uma vida que imaginávamos. E na verdade, quando cheguei lá, de facto, o luto era de quem ia. O luto era de quem ficava por quem ia, mas de facto a Ruby e a Millie sentem-se em casa ali e querem viajar pelo mundo, mas sempre numa articulação com aquela ser a sua casa. Portanto, a angústia nunca seria, não era a que eu imaginava, e essa parte da descoberta justifica o tipo de processo que eu tenho, que é essa abertura ao que os próprios intervenientes trazem às personagens que eu imagino e que depois as contrariam e me devolvem ideias muito mais ricas do que as minhas. Ter essa parte sempre do real, não é? Como base para depois continuar e partir para a criação, é isso? Algo assim. Mariana, como é que foi este período, agora um bocadinho à parte desta nossa conversa sobre esta sessão, sobre este filme, como é que foi este período de confinamento, esta incerteza em relação também ao futuro profissional? Foi um período de grande angústia e de grande ansiedade em relação a tudo o que estamos a viver, em relação a uma situação que traz ao de cima as fragilidades inerentes da nossa sociedade, tanto no meio onde eu estou, ou de cinema, artística, etc. Todos sabemos que é um meio tradicionalmente precário, mas também em tudo o que se estende. É mesmo uma questão de trazer ao de cima, ou fazer transparecer aquilo que de alguma forma já sustentava a nossa sociedade de forma injusta e que agora se torna absolutamente incontornável, que é quem é que é obrigado a continuar a trabalhar de uma forma que não é segura, quem é que é posto em situações que não são. Portanto, o meu confinamento teve enormes privilégios de eu poder continuar a trabalhar, por exemplo, em montagem que faço, poder continuar a trabalhar nos meus filmes que
num deles está apoiado pelo ICA, portanto posso continuar em casa a pagar a minha renda, a trabalhar de uma forma mais ou menos metódica, mas é impossível fazer isso sem nos deixarmos afetar por tudo o que está a acontecer e pelas grandes questões que nos são postas agora, de um lado positivo, no sentido de as podemos reescrever e podemos redirecionar a nossa luta para o que agora é tão claro estar errado, mas nada disto é simples, nada disto é romântico, nada disto é poético, nada disto é sentar-me uma ideia um bocadinho romântica que foi passada desta quarentena, que era uma altura para nos melhorarmos, eu não senti nada disso. Mariana, já agora queria perguntar também se, já que este é um momento de reflexão também sobre os apoios às artes, sobre a forma como os artistas, neste caso os realizadores, também têm de mudar algumas coisas nos trabalhos para se conseguirem adaptar, se toda essa reflexão também que foi feita vai ou não ser utilizada, no caso da Mariana, como instrumento de trabalho, não necessariamente de forma direta para fazer um filme sobre a pandemia, mas perceber aqui como é que isso influencia também o trabalho de um realizador, neste caso de uma realizadora, de que forma é que isso pode ou não contribuir para um determinado rumo a seguir de trabalho? Acho que qualquer um de nós, artista ou não, realizador ou não, vai passar a existir num mundo cujas regras ainda não conhecemos totalmente. Portanto, os filmes não existem fora do mundo, serão naturalmente reflexo deste e terão que se adaptar a ele de forma permeável. Não só eu, na minha forma de trabalhar, porque abre esse processo a um trabalho mais profundo de investigação ou de pesquisa, mas qualquer pessoa, mesmo fazendo uma sátira ou um filme de época, será necessariamente afetado pelo que estamos a viver. Portanto, não tenho assim uma resposta concisa para isso. Acho que vamos todos, ainda não percebemos o que nos está a acontecer, não temos distância para o enquadrar, mas acho que qualquer um de nós ainda não percebeu que passou um dos momentos mais defining da sua vida. E que tem de ficar documentado, obrigatoriamente, também? Cada um de nós o saberá, ou a necessidade com que tem. Acho que há questões mais... A sua questão envolve uma data de outras questões, que é, por exemplo, este ser um momento que pode ser aproveitado de forma perversa para reescrever o que é o cinema, ou que cinema é que deve ser feito, por exemplo, por pessoas que têm poder para o fazer. E acho que é um momento em que devemos estar, qualquer um de nós, mas transversalmente, dentro do cinema, dentro das artes, dentro da indústria, dentro da restauração, dentro do que é que seja, devemos estar extremamente atentos ao que é agora, portanto, sob o manto de toda esta reescrita, ao que é agora imposto como a nova realidade social, cultural, etc. Acho que é um momento para estarmos atentos e termos as mãos nas decisões certas. É isso que eu posso dizer. Para quem está a ouvir o filme da Mariana Gaivão, a nossa convidada de hoje, Ruby, vai estar nesta sessão 3 realizadoras portuguesas que chega esta quinta-feira aos cinemas nacionais, que junta curtas da Sofia Bostes, da Leonor Teles e também da Mariana. Mariana, muito obrigada pela disponibilidade e fica o convite, quando tudo isto passar, a juntar-se a nós aqui na Rádio Observador, que está ao vivo e a cores, tem outro encanto. Mariana, obrigada, até à próxima. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.